A distância daqui no mundo racional, se nós pegarmos o Sol, a distância daqui no Sol e do Sol no mundo racional é a mesma? Nada. Da Terra até o Sol é muito longe. Da Terra até o Sol é muito longe. Do Sol até o mundo racional é muito mais longe. Na verdade, não existe nem contagem. Porque do mundo racional até o Sol, rapaz, ali é muito. Foi 2 degraus ali. E cada degrau é uma eternidade. É um período que não tem nem fim. Por causa da nossa pouca durabilidade de vida. Então, do Sol até o mundo racional é muito longe. Para penetrar a parte racional, que ainda faz parte da deformação, que é abaixo da planície, tem que ser uma energia pura, limpa e perfeita. Que tem aquela velocidade antimatéria, que é muito longe. O ser humano, ele fica admirado com a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, para percorrer daqui da Terra até o mundo racional, só uma velocidade antimatéria. O ser humano não tem nem ideia como que é. Isso para energia pura, limpa e perfeita. Então, só quem faz esse trajeto é energia pura, limpa e perfeita, que é energia racional. Somos habitantes do mundo racional. Num piscar de olho, ele vai e volta no mundo racional. Com a velocidade da matéria. Para você ter uma ideia como que é. Isso é para você ter uma ideia de como que é. Se você, eu estou aqui eu pego um interruptor e eu saio espalhando um fio e dou a volta no mundo, aqui eu ponho um bocal com a lâmpada. Quando eu apertar aqui, essa lâmpada vai acender, porque tem a velocidade da luz, que a gente admira. E a velocidade antimatéria, que é a velocidade de um habitante do mundo racional, é incrível. No piscar de olho ele foi e voltou no mundo racional. Só assim, ó, só nesse piscar de olho. Para você ter a ideia de como que é essas velocidades antimatéria, a velocidade de um disco voador, por exemplo, que é um habitante do mundo racional, que é uma forma, né? Então não tem como assim se acompanhar. Então não tem nem contagem isso aí. O ser humano não tem nem contagem. Porque tudo isso aí não foi feito de repente. Como muitos acham que o mundo foi feito de repente, em poucos dias, às vezes em séculos. Não, é muito antigo. Então o mundo é muito antigo. Então para percorrer isso aí é só eternidade que o Pai fala em degrau, indo descendo. Então é muito longe. E o ser humano, as pessoas da Terra, ela não pode ir acima do Sol, nem da Lua. Existem os limites da Terra. Então existem esses limites da Terra. Então não tem condições de ir acima do Sol, nem da Lua. Vai falecer lá no amarelão, ele faleceu. Você está lembrado que ele fala isso aí. Agora aqui na Terra, o mundo é um buraco, né? O mundo é um buraco feito pelos que estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E depois que faz tudo isso aqui, que aqui é um mundo de sofrimento,
existe esse limite. Então o ser humano não tem condições de ir. Então é muito longe. Daqui da Terra até o Sol é muito longe. Do Sol até o mundo racional é muito mais longe. E os planetas têm essa prova. Os planetas virgem. Não aquele que saiu do lugar dele foi para o espaço. Ele tem essas provas porque ele vê o trânsito de habitantes do mundo racional. Do mundo racional para a Terra, do mundo racional para a Terra. Se a fase é racional, então a fase é dele, dos habitantes do mundo racional. Então tem um trânsito incrível. Eles ficam admirados. E eles ficam, os planetas, eles ficam torcendo que chegue a 22ª eternidade. Porque eles só vão voltar na 22ª eternidade. Então ele torce. Enquanto a gente torce para chegar as coisas racionais acontecer, ele torce já para chegar a 22ª eternidade. E olha que eles não sofrem. Quanto mais quem sofre. Por exemplo, as pedras, por exemplo. As pedras, elas sabem, elas já sabem que elas só vão voltar na 22ª eternidade. Então também torce para que chegue a 22ª eternidade. Então as pedras sofrem mais que nós. Como que as pedras sabem, João? Pedras pequenas ou pedras essas compactadas com pão de açúcar? Todas elas, esses lajeiros de essas rochas, tudo é vida. Tudo é vida. Você entra no código de entendimento das pedras, ela fala, ela chora, ela reclama, ela lamenta a chance que já perdeu e sofre pra caramba. Ela sabe porque ela vê o que foi transmitido para ela. Ela sabe que ela um código de entendimento das outras classes inferiores. Então ela sabe. Ela chora, ela reclama. Aí vai o ser humano, lá no 514, o pai fala que a pedra que sofre mais é o brilhante. Tem lapidado. O brilhante é que sofre mais. Brilhante, diamante, esmeralda, safira. Então, quanto mais valor tem a pedra, mais sofre. Sem contar aquelas predeiras, você vai lá com aquelas e vai lá furar e a pedra só deixa a pedra de buraco, deixa a pedra parecida com um queijo suíço. Aí enche de bomba, aí explode, corre, explode, chega lá, tirou só uma lasquinha só. Ainda xinga a pedra e a pedra chora. Porque ela está chorando de dor. Você vai lá, fura, coloca uma bomba dentro, explode a pedra. Se corre, chega lá, só um pouquinho só. Você ainda xinga a pedra. Essa pedra é dura. E a pedra quer a gente esganar. Porque você está fazendo uma operação sem dar anestesia. Então ela sofre pra caramba. João, ela sofre mais do que ela não movimenta? Sim, porque Igual nós, né? Ela está vendo tudo, está furando ela está sentindo que é uma vida e não pode fazer nada. Não pode nem pegar com o braço, segurar isso aqui, nada. Aí termina, o ser humano ainda vai, chega a hora do almoço, ainda vai dormir em cima da pedra. E dorme. Ela querendo esganar o cara E nada. Ela fica doente, João? Sim, ela adoece. Tem doença? Tem. A pedra prudece, solta fragmento, é doença. Chora de dor com aquilo dali. Sofre mais. A classe que sofre mais são as pedras. O ser humano, nós aqui não sofremos tanto. Quer dizer, já reclamamos que sofremos, mas as pedras sofrem mais. Então, enquanto nós torcemos para a fase racional, as coisas racionais acontecer, para voltar,
ela torce para a 22ª eternidade. Então ela fala uma com a outra, a árvore fala uma com a outra, na linguagem deles, eles entendem igual você está me entendendo aqui. Sim, todos têm o código de entendimento. Isso. Aí você entra no código de entendimento de cada ser, de cada classe. Aí você sabe o que está acontecendo entre eles. Cada O classe. que estão falando? Fala, Bruno. Voltando na velocidade que você disse aí talvez da matéria, para a gente também ter uma ideia, qual seria a velocidade do aparelho ligado? O aparelho ligado, em primeiro lugar, o aparelho está ligado, mas você é um aparelho. Quer dizer, nós ainda estamos nas condições de bicho. Nós somos racional. A nossa categoria ainda continua sendo bicho, porque nós fomos feitos pela água. Mas por nós ser, ainda está na categoria de bicho, mas na classe de racional, porque você já passou para aparelho racional, depois um racional, até voltar, então nós temos condições de não atingir essa velocidade, porque nós ainda vamos ficar aqui. Isso aí é a velocidade para voltar para o mundo racional. Então, quando você estiver imunizado, você vai levitar. Aonde você raciocinar, você vai raciocinar. Não com essa velocidade, você ainda é um corpo de matéria, mas uma matéria adaptada para não se desfazer com facilidade, porque você ainda está aqui vivendo. Até você receber o chamado, o aviso de que tem que voltar. 90 dias antes será avisado o dia que você voltar. Aí sim, você vai passar por uma transformação. Vai deixar essa matéria. Mas você já está ligado, a sua vida já está ligada. Você vai esperar o seu corpo transformar. Micróbio, invisível energia. É com energia, sim. Só que você não vai para que correr. Vamos devagar. Curtindo essa distância. Aí você vai curtindo a distância. Sentindo, né, igual? É, porque nunca mais você vai voltar aqui. Aí você vai vendo as classes, vai ver o astral inferior, os planetas, o astral superior, a planície e o mundo racional. Agora, a velocidade, um habitante do mundo racional já está feito, não tem deformação. Ele foi feito pelo racional superior, ele está puro, livre, perfeito. E como a fase é deles, é a fase racional, é a fase dos habitantes do mundo racional. Então ele tem aqui esse trânsito, rapidinho estão aqui. Porque estão puros, estão no seu estado natural. O livre perfeito é diferente de nós que estamos fora. Nós é uma planície. Né? E essa planície está fora do seu estado natural. Aí essa planície, somos nós, vamos virar, vamos se ligar à energia racional. Então quando for voltar, você vai. Mas a velocidade de um habitante é incrível, incrível. E os planetas ficam admirados com ele. E os planetas também, os planetas estão deformados, né? Está deformado. É virtude do irracionais e depois pegou virtude da deformação, esses que estão no espaço. E tem aqueles virgens, aqueles planetas virgens, são virtude do irracionais, que foi esparramado. Então, quer queira ou não, ele está deformado. Ele está fora do seu estado natural. Então ele fica admirado. Aí o sofrimento dele é querer voltar e não pode. Igual o sofrimento desses que vieram acompanhando a deformação. Está vendo todo esse movimento dos habitantes do mundo racional, das coisas racionais, mas não pode voltar. E os habitantes do mundo racional vai e volta, tranquilo. A hora que quer. Tem limite, não tem proibição, não tem. Não é porque são donos da liberdade. Pegando esse gancho aí, mais ou menos nessa sequência, a volta do aparelho da pessoa, com a primeira leitura dos 1000 livros, por exemplo, sem o raciocínio estar totalmente desenvolvido, para gozar desse exemplo que você sempre demonstra aí para a gente, esclarece, há essa consciência, ou há uma consciência, por exemplo, como a gente está aqui agora reunido, que a gente tem aqui,
essa noção lá no mundo racional, quando ele nascer lá, devido às transformações que ele passou, quer dizer, eu, você, se por um acaso, com a leitura dos 1000 livros que estaria pronto, se transformou antes. Então, aí você vai voltar a ser o que era, planista racional. Por exemplo, você lê os 1000 livros, então você tem garantia de voltar para o mundo racional. Por acaso, com qualquer motivo que a natureza querer te transformar, não tem como você nascer de novo. A imunização está aí banhando. A imunização é a áurea racional. A imunização racional é o que cobre o ser humano com a luz. É como essa áurea racional. Aí ela está te acompanhando. Aí por qualquer motivo, mas ainda assim ainda está por conta da natureza. Das duas energias. Mas por qualquer motivo, em vez dela querer justificar, aí transforma você, não tem como você nascer de novo. Aí você vai transformar, não vai ver essa transformação, vai passar por esse processo de transformação. Quando você acordar, está no espaço com energia, aí sim, daquela energia, você vai ver. Isso aí. Aí você vai fazer todo o reconhecimento das vidas que você já passou aqui. Tudo isso aí você está sabendo já. Aí você não dorme mais. Você é uma energia que não dorme mais. Aí você vai voltar a ser o que era planície, para depois ser um habitante lá no mundo racional. Nessa consciência, mais ou menos, eu, Viana, João, Pedro, nessa hipótese de não estar totalmente pronto, desenvolvido o raciocínio. Sim, como você agora, você está sabendo que nós viemos 21 eternidades se transformando em vários séculos. Mas você não sabe detalhadamente o que você foi. Você sabe o que já passou. Mas depois você virar energia, aí você vai fazer todo o reconhecimento. É como se tivesse coisa gravada mostrando aqui você. Aí você vendo você. É como se você estivesse assistindo um game de você de cada vida que você passou. Leão. Aí você tem aquela consciência. Entendeu? Aquela consciência. Vendo. Aí você está com energia. E energia, você está ligado à energia racional. Então você vai voltar a ser o que era. Aí você vai ser planície para depois ser um habitante do mundo racional. Então você vê que vale a pena estar com ele na mão, estudar. O que a gente tem que fazer é paciência, esperar as coisas racionais acontecer para todo mundo pegar. Caso contrário, enquanto não acontece, a gente tem que ir enchendo linguiça mesmo. E por que você fala que está próximo, que já passou a hora? Como eu li, né? Que você falou assim. Se está tão próximo, já passou a hora. Já chegou a época. Chegou a época. Né? Então, essa demora não é longa. Então, tem que. Chegou a hora certa, acontece. Nem a natureza sabe. Nem a natureza. Isso aí é coisa racional. Energia. Pode ser amanhã, maneira de dizer. Ou hoje. Mas não tem aquilo marcado, não. É hoje. Só a energia racional. Sabe? A época. Está tudo pronto. Está tudo pronto esperando as coisas racionais acontecer. Toda essa parte trabalhosa já está pronta. São as essências, está tudo pronto. Prontinho. Quando acontecer, quem não já ouviu falar vai pegar e não vai ter dúvida. Vai pegar e vai ver as coisas. Quem já está aí que vai andar mais consciente aí, já vendo tudo. Aí não tem dificuldade nenhuma. Aí acabou a dificuldade. Acabou a dificuldade. Aí a própria natureza só vai cuidar de quem desceu de classe. E de quem não está ainda com conhecimento na mão. Mas é questão de minutos só, porque o mundo inteiro vai saber. Esparramado no mundo inteiro tem estudante de cultura. E os habitantes do mundo racional também. Sim. Daí vão aparecer mesmo? Aparece tudo e a televisão mostra. Está tudo por conta racional, não tem mais nada por conta do eletromagnético. Que já esperou o tempo certo. O mundo racional deu chance para tudo. Para todo mundo. Respeitou a deformação
No dia que acabar isso aqui, todos lá vão saber que nunca mais isso aqui vai acontecer. Aconteceu porque ninguém sabia o que é deformação. Pois é, mas Erro avisado. mesmo consciente não sabia a forma que ia ficar. Que era o sofrimento da matéria. É, porque não tinha foi essa alertado. noção, não tinha. Como o verdadeiro Deus, ele é o habitante máximo do mundo racional, Ah, ele fez e faz os habitantes do mundo racional. Um instante vendo uma planície, saiu passeando e entrou na parte da planície. foi morar lá. Foram progredir em cima da planície. Aí foi avisado que a parte não estava pronta, mas não proibida, porque lá não existe proibição, nem limite, de nada. Porque eles fazem uso da liberdade. A liberdade é um poder no mundo racional. É um poder. Todos, por ser puro e perfeito, eles são o dono da liberdade. Vocês pegando um pouco dessa parte e saíram do mundo racional e entraram numa pequena parte da planície que não estava pronta para o progresso. Quer dizer que essa planície não faz parte do mundo racional? A planície, para você ter uma ideia, é uma massa cósmica que o Pai usa. É uma concentração de pureza. O racional superior faz os habitantes do mundo racional de pureza. Então ele tem que usar alguma coisa para fazer o habitante do mundo racional. E só quando você estiver lá você vai saber realmente o que é planície. Ele o que usa. deslocou por uma pequena parte só. Aí ele usa coisa que dá para a gente entender. Ele usa a massa cósmica. Mas dá a impressão que é uma matéria, uma coisa assim. Mas é uma concentração de pureza. Não é que não estava pronta. Não estava na hora de fazer um habitante. Ele usa não estava pronto para entrar em progresso, porque nós usamos aqui o progresso. Aqui é progresso. Dá para a gente entender. Aí não estava pronto para fazer um habitante no Brasil. Não é que não estava pronto, é uma parte pura, limpa, perfeita. Não estava na hora. E lá também não existe hora. Para fazer um habitante. Aí esses habitantes saíram e ficaram lá em cima. Aí o racional superior alertou. Quer dizer, isso são as palavras que ele fala para a gente entender. E foi só uma pequena parte dessa planície. Sim, aí a planície ficou. Aí como eles ficaram lá em cima, não é assim que eles ficou em cima e ela desceu. Isso aí é muito tempo. Para descer é muito tempo. E lá não existe tempo. E ainda tem lá essa planície também. Então o Que tempo deslocou um pedaço é dela. de um tempo para cá. E a ciência, através começou a se organizar, né? O sábio da época começou a se organizar, alfabeto, matemática, isso começou a organizar. Aí tinha aquele sábio que ficava inventando palavras para o desenvolvimento da língua. Então eles ficavam inventando. Aí foi criando tudo isso aí, criou o alfabeto, mas tudo feito pela natureza. Criou o alfabeto, houve a organização. Aí deu a noção de tempo. Quanto tempo? Devido à pouca durabilidade de cada um. Quer dizer, de um tempo para cá. Porque quando entrou realmente a fase do animal racional, começa com a pouca durabilidade de vida. Aí vai aumentando. Por isso que a ciência fala que a vida do ser humano vai aumentando. Os anos de vida vão aumentando. E o racional superior fala que vai diminuindo. Aí você não bate. Ele fala diminuindo porque quando termina uma fase que entra outra, aquela fase que terminou durava mais do que a fase que entrou. No caso do animal, era bicho racional. Bicho racional vivia 300 anos. Um bicho racional vivia 300 anos. Quando terminou a fase de bicho, entrou a fase de animal racional, o animal racional vive o máximo de 100 anos. Então veio, só que inicia com pouquinho tempo. Com 40 anos já morria, transformado. Hoje, 75 anos, 85 anos, ainda está bom. 100 anos. Então a ciência vem fazendo experiência e ela vem falando que vem aumentando os anos de vida. Então a ciência também está certa. Nesse ponto, assim, mas ela está mostrando a fase do animal. através de experiência. Aí ela vê
aquelas pessoas antigas que conhecem. Por exemplo, Aristóteles viveu 62 anos, Galileu 78 anos, Isaac Newton 75 anos. Então, se for comparar, naquela época ele estava velho, mas esses 75 anos para hoje, seu Silva tem quantos anos? Então, aí disse, seu Silva está velho, mas não é, está bom ainda. A gente vê que ele ainda está pronto. Então aquela fase que o homem durava 800 anos, que fala, já não é na fase animal racional. Já é antes. É antes. Porque sempre foi assim. Selvagem, bicho, animal racional que atingia a civilização. Aí na vida acabava com tudo, ia começar tudo do zero. Selvagem, mesmas coisas, e assim veio. Então várias civilizações que já foram. Só que daí para trás vivia muito tempo. Estou dando agora exemplo agora que animal racional, o bicho entrou no animal racional e atingiu a civilização. Então o bicho racional vivia 300 anos. Mas bicho racional na outra, lá para trás, já vivia 700 anos. Quanto mais para trás, o ser humano não tinha nem noção de ano. Ele é bem antes de Cristo. Porque a duração era muito. Antes de Cristo, essa contagem de Cristo para cá. Olha aquela história que, não sei se é Moisés, não sei que durava 800 Matusalém, anos. diz que Essa durava é a história. Matusalém. Ele viveu até os 1000 anos, mas davam só 700 para ele. Isso é como De fato. João, nesse progresso das civilizações, quantos filosófico, né? que já inventaram aí. esse progresso das civilizações que a natureza veio destruindo quando não atingiu o ponto cívico, se não fosse a fase racional, a nossa civilização também seria destruída. Sim. E o racional fala no livro que surgiria, nasceriam de novo como quadrúpedes. Ele está falando nesse ponto da descida de classe normal, ou a natureza faria um ser ainda mais deformado. Não, é descida de É classe. de descida de classe normal. Se desceu para a classe de quadrúpede, você vai ter 4 pés. Burro. Quer dizer, é classe inferior. Tem muitos que foram descendo de classe, vamos supor, uma civilização. Era na fase da civilização antiga. Mas não, como não atingiu o ponto cívico, na quando ele foi destruído. Mas tem daquela fase que desceu de classe. Aí esse que começou tudo do zero, como uma nova fase de selvagem, já estava nas classes inferiores, não tinha como nascer, não. Já descia de classe, aí hoje estão tudo como pedra. Hoje a pedra vai só juntando, vamos supor, vai só juntando. Primeiro não existia pedra. Aí veio selvagem, monstrinho, monstro, selvagem, monstro, selvagem. Então a primeira classe de selvagem. Dessa classe de selvagem, bicho racional. Que a gente conhece como a idade da pedra, né? Bicho racional. Aí civilizado. Aí veio a fase do alfabeto astrológico. Quem seguiu, voltou. Quem não seguiu foi juntando, porque a natureza não sabia o que fazia. Depois que entrou o rosário da vida, nasce e morre, aí não tem como voltar mais. Aí que ela começou a cuidar mesmo. Aí a segunda fase de selvagem. Aí já não tem mais monstrinho. Começa de selvagem. Segunda fase de selvagem, bicho racional, segunda vez. Animal racional, segunda vez, que atingiu a civilização. Aí ela sabia que tinha que esperar o terceiro ciclo, porque nessa classe aí de animal racional, a primeira classe de animal racional, que atingiu a civilização, a natureza sendo orientada, pensava, ela começou a inventar primeiro milênio, segundo milênio e terceiro milênio. Ela começou a inventar. Milênio é 1000 anos. 1000 anos. Só que não é 1000 anos, é milhões de milênios. Muito mais do que milhões de milênios. Mas foi orientada para ela fazer o primeiro milênio, o segundo milênio e o terceiro milênio. Então está só no segundo milênio. Aí vinha, ela levou o primeiro milênio com toda a garra, depois passou para o segundo milênio com toda a garra, que ela mesma inventou através das pessoas. Inventou. Como ela inventou, mas veio a orientação do ação inferior. Aí ela ficou tendo essa noção
e 2 ciclos, primeiro e segundo milênio. Aí ela começou a ter noção, começou a pensar na evolução. Aí ia vir um terceiro milênio. Aí que foi avisado. O mundo racional avisou para o astral superior, o astral superior orientou o astral inferior, e o astral inferior orientou a natureza, que a natureza, e as duas energias, tinha que esperar o terceiro ciclo, o terceiro milênio. Isso na primeira vez. Aí vinha o progresso racional. Então, como ela já desenvolveu o primeiro milênio e o segundo milênio, ela tinha que esperar o terceiro milênio, só que era um progresso racional, não dela. Mas como era a primeira vez, ela fez o primeiro milênio e o segundo milênio, que é o Rosário da Vida, ela achou pouco, porque passou 1000 anos. Achou pouco, queria continuar comandando essa vida. Aí não esperou. Falou, eu dou conta de levar o terceiro milênio, mas achando que o terceiro milênio era pelo pensamento e pela imaginação. Não tinha nem noção de raciocínio. Aí ela mesmo foi botando na cabeça dos outros que raciocínio é conclusão de coisa. Aí o mundo racional segurou, porque sabia que não ia dessa vez também. Aí segurou, quer dizer, deu a chance para ela. Aí atingiu a civilização e nada de terceiro milênio. Nada de terceiro milênio, nada de terceiro milênio. Ainda era o pensamento. Aí ela mesmo destruiu tudo, porque começou a arranjar, como se fosse fase de selvagem, começou a brigar, a destruir um outro, queria fraternidade, mandada, acabou, não tinha. Ela destruiu tudo e começou uma terceira fase de selvagem. Aí preparou todo aquele selvagem. Entrou já a terceira fase de bicho racional. Já foi, cada fase que entrava ela ia melhorando. O que já fez, não fazia agora e já melhorando. E assim cada vez melhorando. Aí animal racional, novamente a civilização, a terceira fase de civilização. Aí ela foi cuidando e esperando, agora eu vou esperar o terceiro milênio. Aí passou o primeiro milênio, 1000 anos, segundo milênio, aí entrou a contar já do terceiro milênio, mas não era o terceiro milênio, porque não veio o progresso racional, ainda continua com milênio. Aí depois ela destruiu tudo, aí veio. Então, nessa agora sim, quando entrou o terceiro milênio, ela já sabe, por isso que agora ela já sabe, porque ela sabe dessa vida. Quando ela formou, ela começou a ter noção, dali em diante ela sabe tudo, até os dias de hoje, mas antes não. Então, se dá de chance para ela também. Quanto ao prolongamento dos anos de vida, ainda, mais ou menos nessa sequência, João, é para a nossa época, para todos nós que estamos aqui, por exemplo, para quem está ouvindo e assistindo, nossa época, nós vamos ver isso. Para nós, dos anos de vida? Sim, mas quando se ligar, quando o seu raciocínio começar em funcionamento, aí sim você se ligou à energia racional. Aí você é um aparelho racional que já é um racional. Aí toda a dificuldade do seu corpo não vai destruir você, vai encontrar dificuldade. Aí por isso que vai aumentar os anos de vida, mas depois que você estiver em funcionamento. Porque o ser humano é um conjunto de órgãos. Mas esses órgãos ainda estão por conta da energia eletromagnética do conjunto. Então está sujeito a defeito. Pode pifar um dos órgãos. Mas esse conjunto ligado à energia racional, não. Porque entra a glândula pineal entra em funcionamento. Ela começa a produzir uma substância que é um hormônio racional que vai comandar todo o corpo. Vai comandar o corpo. Não é mais as glândulas, o cérebro, não é mais disso. Quem vai ficar por conta é da glândula pineal. Porque a localização da glândula está onde tem o equilíbrio da pessoa. Onde está a glândula pineal. O pai fala que é o ístimo do mesencéfalo. Ali é o comando de tudo. a diferença do ístimo, do mesencéfalo e a glândula pineal. O ístimo é a região, é a parte superior do cérebro, onde está localizada a glândula pineal, que não está em funcionamento.
Então, existe essa parte que a ciência chama de istmo de mesencéfalo. A ciência chama. Mas ali é onde está localizada a glândula pineal. Então é uma parte superior, que a ciência fala que é uma parte superior do corpo, só que ainda misteriosa, que ela não descobriu ainda. E está nessa parte a glândula pineal. E ali onde está o comando toda a musculação da pessoa. São as atividades musculares, sai tudo ali. O equilíbrio do aparelho está tudo ali, nesse istmo de mesencéfalo. E dentro dele está a glândula pineal. Qualquer peça sendo tirada ali, desequilibra o aparelho. Então já fizeram várias experiências, mas não divulga, porque é experiência. Só divulga quando é uma coisa que tiver sucesso. Quando não tiver sucesso, não pode divulgar. Mas qualquer peça sendo tirada ali, fica no celebeiro, acontece o desequilíbrio do aparelho. Então, quanto ao prolongamento, não é assim, devido a essa fase que nós estamos vivendo, nós estudantes que estamos aqui ouvindo, é isso. Nós só vamos ver. Você entrar em funcionamento. Nós estamos prontos com raciocínio desenvolvido, estudando, mantendo ele ali, aquecido, na leitura. Se ele entrou em funcionamento, aí sim, você entra nessa ligação aí você vai ter seus anos de vida prolongados. Mesmo que você queira voltar, não, eu já quero voltar. Não, você está ligado. Só que você não vai falar isso. Sim. Mas, porque aí você está vendo tudo. Onde você raciocinar, você vai levitando. Você não vai usar condução. Ah, vou lá no centro da cidade, você vai. Ah, vou lá na lua. Vamos ver se tem espelho mesmo. Mas chegar lá não tem nada. Tem nada. Pois é, Aí você anda e aí não tem nada. por isso que o ser humano atingiu a Lua, por causa da distância e tudo, não teve condição. Foi armado lá no deserto de Saara. Quando isso aí vem à tona, aí acaba isso aqui. Agora é assim, eles podem enganar. Podem enganar. Os russos começou na cola deles, desistiu. Porque é muito caro. Tudo que eles for fazer com suba aí pra cima é muito caro. E às vezes gasta aquele dinheirão e só na subida já pega fogo tudo. Perde tudo. Já perde tudo, então não tem. É. Só o mais rico mesmo que. E agora. Então quando isso aí vinha à tona, aí pronto. Aquela Challenger, aquela que explodiu, que fez aquela imagem feia no céu, imitando um chifre, tem alguma coisa a ver da natureza, para dar como eles dizem, um castigo, um aviso, quando aconteceu naquela época? Mas em cima não tem pedra, eles falam meteoro, pedaço de pedra, passou perto da terra, vai destruir. Mentira, não existe nada disso. A única coisa que existe aí, que anda para lá e para cá, é pedaço de foguete. Que solta do próprio foguete, fica aí. É o lixo espacial que eles falam, né? Fica aí. O Sabino tem 71 cursos de cultura racional. O Sr. Manuel, no 8º histórico, ele fala desses cursos, mas ele menciona 69. Um deles você já falou que é a levitação, que ele só foi falar lá para os 60 do histórico. E qual é o outro, João, que o Sr. Manuel não mencionou no 8º do histórico? O universo em desencanto. Você acha que tudo é uma coisa assim, aqui não. O que é o universo em desencanto? É o desencanto do universo, feito pelo verdadeiro Deus. Então o primeiro curso, que foi a primeira mecânica, o primeiro movimento de Deus, a preparação, o projeto do segundo mundo, sem ter feito ainda. Nem tem acontecido aí, mas ele já fez um projeto, caso acontecer, tem um projeto aqui. E a própria deformação pode fazer. Então esse é o primeiro curso. Você vai dar acesso também. Mas feito pelo verdadeiro Deus, eu acho que nós pegamos. Então a primeira mecânica, o verdadeiro Deus. A segunda mecânica, a cultura racional. Para nós que estamos conhecendo. Então nós achamos que é só a cultura racional, é tudo isso aí.
fala vários cursos, você acha que é tudo uma coisa só, cultura racional, imunização racional, energia racional, imunização racional, tudo uma coisa só. Não, é tudo separado, é tudo misturado. Então tem uma separação. Então, ao todo são 71 cursos. Tem estudando o livro Universo em Desencanto. Então a pessoa não tem nem noção da palavra universo em desencanto. Fica até cachorro, né? Universo em desencanto. Ninguém quer ficar desencantado, nem quer ficar encantado. Quem encanta é mistério. O universo é. Aí ele sempre vai falar, no unir, cada um no seu canto. Quem é da planície vai para a planície, quem é do mundo racional, são esses habitantes que causam isso aqui, volta para o mundo racional, mas depois a gente volta. Primeiro a gente vai ser planície para depois ser um habitante. Então tudo isso aí está no livro, tá só no título do livro Universo Desencanto. Universo, universidade de cultura do mundo racional. Se for separar na letra, dá para se formar. Desencanto, aí você vai separar. Desligar, desencanto. Assim, dá para se separar. Então está tudo no livro Universo em Desencanto, tudo no título. Os 71 cursos. 45 cursos que a mente humana conhece. Esses cursos tem até nome esquisito que você não. E os 26 cursos que a mente humana desconhece. Aí vem, ele vai liderando, universo desencanto, imunização racional, cultura racional, energia racional, fluido racional, tudo isso você vai saber. Fluido e energia. Energia é uma coisa, fluido é outra. Aí na obra ele vai explicando, ele explica mais fluido. E é todo o revestimento que a gente já vê na deformação. Uma pergunta de um estudante carioca que hoje está morando no Paraná. Com as últimas explicações, ele falou para mim: Vilela, como pode a matéria podre, disse ele, sua energia, sua essência, vai primeiro na sua transformação, desmaterialização, vai na frente, e a natureza que não negocia seus direitos, como fica? Deixa? Não entendo o porquê disso. Ou 8 ou 80. A essência da matéria é o vínculo nosso racional. Assim como a própria natureza, que era resina e planície, a essência dela é racional. Desde que ela foi feita, a essência dela está lá em cima. Desde que ela foi feita. Veja bem, a natureza é duas energias. Mas essas duas energias têm sua essência. E a parte racional dela. Quando a natureza formou, primeiro, aqui a planície. Aí começou a sair da planície uma resina. E depois essa parte da planície ficou gomose. Então ficou duas coisas aí que já separou da pureza. Resina, que é uma substância inflamável, e a planície gomosa, deu início à água. Aí começou a sair da resina e da planície virtude, formou a natureza. Quando saiu essas duas partes, saiu uma terceira, que é a essência da natureza, das duas energias. E essa essência é uma pureza, nunca acaba. É o nosso vínculo. Aí que é o nosso vínculo. Não tem nada a ver com habitantes do mundo racional, nem com raciocínio, ou seja, que é o próprio materializado embrionário. Isso não tem nada a ver com o habitante do mundo racional. É a pureza da planície. É uma concentração de pureza. A planície desceu. E essa pureza nunca se acaba. A pureza. Aí forma em forma de essência. Aí usa a palavra essência para a gente entender que essência é uma coisa, fluido é outra, energia é outra. Tudo é diferente. Essência é uma substância que dá aquela natureza. Aquela coisa.
Isso é uma essência. Então saiu das duas energias uma essência. E essa essência da natureza. E essa virtude da resina, com a formosa, virou energia elétrica e energia magnética. Ela formou, ela só foi, com o tempo é que ela foi tomar noção. Quando ela começou a tomar noção das coisas, já existia água e terra. Quer dizer, terra e água em cima. Então ela nem viu isso aqui. Por isso que a natureza também vivia sem se conhecer. Assim como a natureza vivia sem se conhecer, os feitos dela também viviam sem se conhecer. Agora, todos os feitos dela, a gente quando é feito, também sai nossa pureza. Ela fica no espaço. Essa pureza ninguém mexe. Essa pureza só é a fase racional que desenvolveu e já até levou a planície. Então toda essa parte racional está pronta. Estou falando dessa essência, a essência da matéria, de vegetal, de tudo que já desceu de classe, quer dizer, está seguro para voltar a ser o que era. Então isso aí não tem nada a ver com a ficção, nem com a natureza. E quando a natureza foi feita, nem ela sabia disso aí, dessa essência dela. Hoje é duas energias, que já está enjoado de viver isso aqui. É muito tempo fora do seu estado natural, cuidando disso aqui. Tinha dia que ela mesmo as duas largava a gente, não queria nem saber de nada, deixava correr no piloto automático. Não queria mexer até voltar a começar a mexer de novo. Quer dizer que a lua existente não é a essência da planície, né? A lua existente. Não, isso aí é outra formação. Falando da natureza. As duas energias, que ele formou as duas energias. Sei. Aí formou isso aí. Enquanto ela estava igual um recém-nascido, nasceu, mas não sabe nada. Só depois de uma certa idade é que não vai Entender, mais ou entender. menos. Assim foram as duas energias. Aí saiu e formou a natureza. Aí depois, mais deformada ainda, virtude da resina e da planície, Que formou a lua. Sem os quartos, ele formou a lua. Aí já diferente das duas energias. É, diferente. Aí depois, já mais um finalzinho, formou 5 estrelas, que é o Cruzeiro do Sul. As Sim. únicas estrelas feitas pelas virtudes da planície e da resina É o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Aí formou aquelas 5 estrelas. Então, da resina e da goma, as virtudes da resina e da goma, formou, em primeiro lugar, a natureza, que eram duas energias. Isso. Em segundo lugar, a lua, sem os quartos da lua. Isso. Né? Depois a lua ganhou uma função, porque ela serve para alguma coisa. E depois, em terceiro lugar, as 5 estrelas, anunciando o terceiro milênio. Aí depois a resina virou terra, e a parte gomosa, que era da planície, virou água, caiu em cima da terra, formou o que a gente sabe. Aí as virtudes da deformação, veja bem, da água e da terra, que já não é mais resina. Essas virtudes da deformação é que formam essas estrelas que a gente vê hoje. Quer dizer, essas estrelas que a gente vê hoje é diferente do Cruzeiro do Sul. Entendi. Por isso que tem livro que o pai fala. Que ele fala bem rápido. Como foi feito o Sol, as virtudes relacionais, como foi feita a Lua, as virtudes, assim ele vai falar. Virtude da planície e da resina. Mas ele está vendo a Lua sem os quartos. Aí tem hora que ele fala as virtudes da água e da terra. Mas aí já é os quartos da Lua. Os quartos da lua. Já é os quartos da Lua. Então, as virtudes da deformação da água e da terra formou e forma os quartos da Lua. E tem a sua... Sobre a imunização. Uma pessoa coberta pelas linhas gerais da natureza. Vamos usar. Documentar isso aqui. O que seriam essas linhas gerais da natureza? Todas as fontes da natureza, tudo que é fonte de transmissão, estrela, lua, sol, a natureza, as duas energias, planeta, então aqui, fluido elétrico magnético, tudo são fontes de transmissão. Bicho,
Tudo são fontes de transmissão. Você ligado nessa linha, você está acima dela. Aí sim, você está imunizado. Uma pessoa imunizada está acima. Você fala a linha da natureza, que é tudo isso aí. As estrelas, o sol, a lua, a própria natureza, os bichos. Então você está acima de qualquer fonte que transmite coisa. Porque está acima do tempo? Aí você passou de dominado a dominador. Você está acima das linhas gerais da natureza. Isso é a pessoa, não Ligado. é a pessoa, o aparelho, não o raciocínio do habitante do mundo racional. O aparelho. O raciocínio é outra coisa. Outra coisa, por isso, só para deixar elucidado a pergunta dentro desse sentido aí, o que faz a volta nesse primeiro momento é a essência que acompanha cada ser humano, que vai na frente, que o pai chega a comentar na obra, e depois isso, e depois quando faz a leitura antes de fazer a leitura dos 1000, ele fala na obra, no 10º, me parece no 18º, você já voltou para o mundo racional, fique tranquilo, seu corpo fluídico já está lá, e a pessoa, quer dizer, há essa mistura que depois, na releitura dos 1000, a gente entende, quando relê, passa nele, a gente vem entender que aí é essa essência que o amigo falou que é a matéria podre, como pode, então é a essência que vai na frente, que é essa que você... Mas não é essa a essência da matéria, essa aqui, eletromagnética, não, existe essa daí também. Uma essência eletromagnética, que também é da gente, não é essa. É a nossa essência racional. A essência racional. Que só é ativada com a leitura dos livros do Universo em Desencanto. Assim que essa essência racional, quem lê, quem não lê, independente. Nasceu, ela desprende da pessoa. Nasceu. Quando está lá com o bebezinho, ela está lá junto de você, lá na barriga de sua mãe. A essência está junto de você. Nasceu, porque vai crescendo dentro da barriga. Chega um ponto que tem que sair, porque está grande demais. Aí nasceu. Aí essa essência desprende de você. Fica no espaço. A essência é racional. É sua parte de pureza. Ela é só um temperozinho da pureza na matéria. Essa ninguém tasca. Essa é da pureza. Essa é a sua marca registrada racional. Essa é seu vínculo com o mundo racional, com a planície racional. Uma ponte. Tem vezes que o pai fala fluido para você entender que é uma coisa invisível. Mas não que seja fluido. Fluido é qualquer coisa que você sente e não vê, é um fluido. É um fluente, um fluido. Mas você não vê. Mas ele fala assim na obra rapidinho para você ter aquela noção. Mas depois que você já for lá em cima e volta essa leitura, você já separa. Já separa isso aí. Você sabe que a sua essência é diferente. Então, e também não é podre. Também não é podre. É racional. É pureza, nunca se acaba. É a nossa garantia também. Agora, você só vai saber dessas coisas mesmo do racional, que é da parte racional. Eu acredito que ele vai ficar mais calmo nas transmissões e satisfeito com essa... É mesmo você dizer, mas como se uma pessoa pura, limpa e perfeita, uma parte pura, limpa e perfeita, transformou em podridão. Quer dizer, não bate, né? Mas não é assim de imediato. Olha que o pai fez isso. Sai daí que essa parte não está pronta. Passava um tempo, sei lá em cima. Depois chamava a atenção. Sai daí que essa parte não está pronta. Você não dava nem bola. Ele fala, não quis retroceder, ele fala, né? Não quis voltar atrás. Usando o livre-arbítrio. A sua liberdade. Aí a parte foi descendo. Quando você percebeu, já estava no astral inferior. Já estava no astral superior. Aí eles perceberam. Os habitantes do astral superior, não. Tentou voltar, não conseguiu, porque perdeu um pouco de virtude. Aí vou ficar aqui. Aí ficou aqui não. E a planície foi descendo. Provocada por eles, foi descendo. Aí eles se sentiram culpados. Foi nós que fizemos isso. Então vamos acompanhar a planície para ver onde é que ela vai. Aí o pessoal do astral superior, não, vou sair daqui.
Quem quiser ir, vai, eu vou ficar aqui. Aí um grupo resolveu ir. Voltou para cima da planície e foi descendo. Aí quando chegou no astral inferior, pior que estava. Perdeu todas as virtudes, todas. Quer dizer, tudo isso aí é muito tempo. Não é assim de imediato. Aí a planície ainda estava intacta. Eles perderam todas as virtudes, mas em cima da planície, a planície intacta ainda. E ela continuava descendo. Aí outro grupo resolveu acompanhar. Não ficou só um pouquinho em cima da planície. E outros foram só acompanhando de longe. Mas foram descendo também. Aí até chegar lá embaixo. Aí quando chegou lá embaixo mesmo, ela veio descendo, aí começou a sair as últimas virtudes, as últimas, desses habitantes que estavam em cima da planície. E a planície ainda estava intacta. As últimas virtudes dele lá embaixo, que vai corresponder o segundo degrau. Você tem uma noção, do primeiro degrau foi que começou a progredir. Esse já é o primeiro degrau, de descida. Mas ainda está lá em cima. E a planície foi descendo. Quando estava lá embaixo, que já perdeu todas as virtudes desse, ficou só um pouquinho em cima da planície, e outros que vieram atrás só acompanhando. Aí essas últimas deles, virtude foi acumulando para ganhar força. Para ganhar força para eles, que é vida. Aí formou um sol, formou um foco de luz. Aí esse foco de luz começou a esquentar e pronto. Aí que derreteu a planície. Ficou pior. Aí que não tinha como eles voltar. Aí quem estava no astral superior está em melhor condições, mas também não pôde voltar. No astral inferior estava pior do que no astral inferior, mas melhor do que eles lá embaixo ainda. E aqueles que seguiram. Aí mais aqueles que vieram só acompanhando a deformação e não quis. Aí os que estavam em cima também não quiseram voltar para esses que estavam acompanhando. Aí perdeu mais virtude e extinguiu em cima da planície da resina, apagou em cima. Aí quando misturou, aí ficou um lembrou de caroço. Ô João, Seu cara é artista, mexer numa coisa, mexeu aí para fazer isso, demora. Eu acho que não é tão problema. Eu botei o artigo da gasolina, deu muito problema, mas está falando isso, eu tinha falado bem no laboratório de proteção, que a zero ficou no ouvido e ele vai aplicar. É o quê? Eu vou fazer para você uma pergunta do Exu turista. Turista. É, o Exu turista, que é aquele que você deu uma explicação e eu achei assim interessante em repassar, assim, nada, pedir um esclarecimento, nada que a gente já não saiba, né? Mas
em partes, mas assim, que é aquele que não é acompanhante da pessoa, no caso do estudante, e nem do local que ele vai em missão, ou trabalho, ou passeio racional, que acaba sendo a missão, e ele quer acompanhar o estudante. E ele vai como curioso para se entrosar com os outros, ou para aproveitar a situação, ou seja, é difícil de evitar isso, porque a gente não tem a vivência, né? Ele está indo porque ele é curioso, ele acha que é legal, ele quer se enturmar. Aí você falou que isso pode acontecer com qualquer pessoa, não só com o estudante, que se não tivesse ordem, por exemplo, lá onde você fica, lá recebendo os estudantes, eles iriam querer entrar também e aprontar, né? É, isso aí tem muitos, só esses que não têm acompanhante tem muito. E às vezes não acompanhante que já morreu, pessoa, aí eles ficam sem pessoa, mas tem muitos da rua, assim, né? Aí eles ficam em aeroporto, rodoviária, quando tem movimento. Aí ele fica lá vendo aquela pessoa, vamos acompanhando a pessoa. Aí ele deduz lá, pensa, aí eu vou acompanhar ele para chegar lá para ver se eu entro na casa dele. Entre horas eu vou lá. Aí ele sai acompanhando, ele tenta conversar com os seus acompanhantes da pessoa, a pessoa já for, ignora, já corta logo ele, mas ele já não vai. Mas tem muitos que ficam com conversinha, não sei o que, aí faz amizade. Aí esse daí não é acompanhante da pessoa. Então, quem não é acompanhante da pessoa é carga. Ele se torna uma carga, um trouxa. Vai lá. Aí esse aqui é carga. Aí ele vai lá, vamos supor, foi lá para os seus acompanhantes. Seus acompanhantes, não, já deu um chega para lá para ele. Não, quer saber não, vem atrás não. Mas mesmo assim ele vai. Quer dizer, é uma carga magnética. Ele pode entrar direto no aparelho, grudar no aparelho, lapidar o aparelho. Ou ir no avião à frente, se o aparelho não tiver proteção. Olha, se o aparelho tem proteção, lógico que só tem paciência que ele vai se livrar disso. ele só vai se lapidar, por exemplo. Ele vai... Eles ficam andando para lá e para cá, à toa, não tem aparelho, revoltado. É assim, é uma lapidação dele. Então, se ele vê os estudantes assim, tudo de branco, ele pode mexer mais com a curiosidade. É esse aí que eu quero então ver. O que é o negócio esse? Está indo para onde? Ele sabe do roteiro até da pessoa. Não, não é que ele sabe, ele vai ficar acompanhando a pessoa de longe para ver onde a pessoa vai, pegar algumas informações da pessoa. Assim que eles fazem. O Exu turista. Isso aí é o nome que dá. Que eu queria agora. Que vai para certificação rodoviária, o aeroporto, onde dá. Então vai só com curiosidade. Cada um é diferente, cada um tem um pensar diferente, cada um é diferente do outro. É igual ao ser humano. Assim que foi. E os habitantes do astral inferior, né? Uns, principalmente na fase do segundo milênio, eles se envolveram mais com o progresso da matéria, transmitindo até na fase do verdadeiro espiritismo na época do segundo milênio. Outros ficaram lá no cantinho deles. Esses que se envolveram mais, aconteceu com os planetas, eles ficaram diferentes daqueles que ficaram lá? Não, do astral inferior não. Não, ficaram, não tiveram. Do astral inferior eles perderam todas as virtudes. Virtude é vida, eles esqueceram do mundo racional. Virtude é vida. Aí ficou no astral inferior. Aí transformou no que eles são hoje. Então eles passaram por uma transformação. Eles transformou em energia elétrica. Mas a energia elétrica é diferente da energia elétrica da natureza. A energia elétrica. Aí quando eles começaram a ter noção, eles perderam isso aí. Mas de onde eles começaram a ter noção, eles sabem. Então eles sabiam. Quando eles começaram a ter noção, já existia, a natureza também já estava tendo noção. Então a natureza não tem noção, não tinha noção dele, mas ele tinha da natureza que ele via. Né? Aí não tinha para trás. Aí nem sabia ainda dos planetas direito, a formação dos planetas. Eles passou por uma transformação. É diferente do astral superior, que não teve transformação nenhuma. Só perdeu um pouco de virtude.
E esses outros que vieram acompanhando a formação. Também eles perderam todas as virtudes. Vieram acompanhando a formação. Aí eles ganhou uma missão de materializar com máquina do raciocínio. Então a missão dele é materializar com máquina do raciocínio. E o raciocínio vai servir de órgão de comunicação com o mundo racional se ele for desmaterializado com aparelho físico. Então cada um ganhou uma coisa. Mas doação inferior não ficou diferente assim de. Só ali nós estamos. Agora os planetas, como foi visto, tudo deles, tudo deles. Que transformou, ficou no espaço e ficou sendo os planetas. As virtudes dele que nem ele sabia. Ele teve a noção que já existia isso aí. Nunca ele dizia saber que foi Deus. Aí via lá. Aí aqueles que saíram daqui do lugar dele foram o espaço, ficou mais perto da poluição. Então o ser humano ele tem uma pouca durabilidade de vida devido à própria poluição aqui na Terra. A própria poluição vai enfraquecendo, a gente vai perdendo cada vez mais essa durabilidade de vida. E esses planetas ficou perto da poluição, recebendo a poluição. Aí, quanto mais para baixo, mais dificulta as coisas. Só a fase racional para esclarecer tudo. Só. Ei, João, por que eu estou falando como Antônio, como meu apelido Cazuza? Eu tenho 58 anos. Acho que eu não tenho só isso, né? Mas falando 58 anos. É os acompanhantes que é mais novo ou o que é? Porque eu tenho um sobrinho que parece que tem 70, 80 anos. E minha cabeça é de 20 e poucos anos. Então eu chego perto dele, eu sinto o senhor e não eu. É os acompanhantes que é mais novo ou não? Então, cada um é diferente. Quando você nasceu, independente de acompanhante. Ah, independente. Independente. Você nasceu. Depois os acompanhantes dos seus pais que estipulou alguém para acompanhar você. Isso. Aí esse alguém que vai acompanhar não tem nada a ver com você. Já é uma vida que pode ter começado mais cedo ou mais tarde que você. Então é diferente as idades. Aí você vai crescendo, mas praticamente no mesmo corpo. Foi crescendo junto com você. O que você foi aprendendo, eles foram aprendendo, foram estar junto de você. Sim. Aí depois de adulto, cada um deslanchou mais uma inteligência. Aí fica essa mistura. Pois é, porque eu não teria que ter meus 58 anos e no amadurecimento da matéria ter aquela idade e não essa idade que eu tenho. Essa idade é da inteligência de cada um. Ah, da inteligência, cara. A inteligência já é feita pelo pensamento. A natureza fez o pensamento como máquina de lapidação. E o pensamento criou uma infinidade de formas de lapidação. Aí criou o intelecto inteligente. Os intelectuais, prazer. Entendi. João, eu passei agora pelo da réplica, o racional espírita estava falando dos vírus, na formação da pessoa. E ele deixou claro que os vírus, é como se não houvesse uma velhice, que os vírus não perdem sua vitalidade. Aí ele falou que eles entram num processo de regressão. Então eles estão impedidos de fazer um corpo que desaparecer de uma forma e aparecer de outra. Então, um certo tempo atrás, que ele tinha um barra limpa, tinha uma orientação assim, que se a pessoa dançasse sem má intenção, na melhor da boa vontade, fazendo uma alimentação boa, ela receberia até um certo rejuvenescimento, ela ficava até ganharia até 3 vezes rejuvenescendo. Aí, no caso, era a natureza que mexia nesses vírus para você ter essa vitalidade. É o tratamento. Onde a gente está, por exemplo, quando a gente está aqui, ó, racional, está tendo proteção, está tendo tratamento. É energia racional. Se você tem aquele bom comportamento, lógico que você vai ganhar mais do que aquele que não tem, que tem um péssimo comportamento. Vai ganhar mais, porque aquilo é um prêmio de consolação
para quem está devido ao comportamento. Agora, se você tem um bom comportamento e age corretamente, beleza. Agora você tem um mau comportamento, mas se age com um bom comportamento, é uma lapidação que vai passar ali. Lógico que você vai ganhar coisa. Essa sua boa vontade de querer ser bonzinho. Tudo é lapidação, tudo é lapidação, é tratamento. Tudo é tratamento. Mas aí, no caso... Agora, esse vírus nosso que pratica, isso nunca se acaba. Então, não quero Uma coisa vitalidade. transforma em outra. Agora, em termos de poluição, fica pior, em termos de poluição. Né? Porque cada vez fica pior a deformação. Mas mais apurado para entender e compreender a origem. Isso é nosso dia. João, se tiver no livro, ainda não cheguei lá e sempre tive dúvidas. Sobre o trabalho da mata, usar pedra do sol, lápis azul, influencia isso aí? Mas isso é para quem não se conhece. Aí torna uma coisa mística. Eu vejo estudante fazendo isso. Para que precisa? As pedras já lapidam para a bunda, ainda vai lapidar. Coitado. Então você tá, o livro te dá condições de agir com uma pessoa consciente. É só pôr em prática. Você coloca em prática e você é um racional. Quando vai para seja um racional, use a razão. Então você sabe que tudo lapida. Agora a pessoa que não se conhece se torna supersticioso. Superstição, aí o bicho entra na jogada. Sabe que a pessoa é supersticiosa, né? Superstição é um sentimento religioso baseado no medo. A pessoa fica com medo disso, daquilo, aí o bicho vai armando em cima. Aí vai formando tudo isso aí. Tem até troca de valores, né? Eles falam lá, o preço alto para fazer esse tipo de trabalho de mata, para iniciar. Pois é, quem não conhece, deixa quem lapidar com isso. Mas qualquer trabalho que você fizer, ali vai sempre servir como uma propaganda. Não é aquele trabalho que vai resolver, porque ali não vai resolver nada. Posso fazer uma pergunta sobre as músicas do Tim Maia? E depois que você responder, eu reiterar com uma pergunta no trecho do livro. É assim, o Tim Maia, outro dia eu estava em casa e resolvi, depois de um longo tempo, pegar um CD daqueles do Tim Maia e ouvir aquelas músicas. E a gente, eu particularmente, é tocado pela a qualidade musical das letras, as mensagens que passam, que todos os estudantes de cultura racional se identificam. Como ele fala da planície, da descida, que o nada não existia, passou a existir, o mundo racional. E aí, por um momento, depois de ouvir algumas das músicas, com riqueza de detalhes, eu fiquei assim um pouco abismado, né? Como pode? E comentei, e aí a minha mulher, Eliane, falou, é fácil, né? Porque quem transmitia tudo pro Tim Maia era o senhor Manuel, para ele. A precisão das letras, palavras, racionais, mas era tudo feito e transmitido pelo senhor Manuel. Ele era só um bom aparelho, instrumento da época. Não é isso? Aí ela falou, o João já chegou a comentar isso. Eu não lembro, ou eu faltei nessa aula, né? E aí, como a gente ouve, a maioria dá aquele status, aquela coisa, mas era tudo o seu Manuel que transmitia para ele as letras. Então, quando ele começou o livro, foi falar do livro, ele pegou no livro, gostou do livro, leu, já entendeu com todo mundo. Aí fica eufórico. Como ele é uma pessoa, não era uma pessoa famosa, aí fica melhor ainda mais deixar. Então é como aquele, o Jacques do Pandeiro também, quando ele começou, gostou, já entendeu que ele era um habitante do mundo racional, como a gente entende quando veio a primeira vez. Então fica para divulgar, quer dizer, querendo fazer toda coisa demais. Aí vai para o segundo, para o terceiro, aí vai relaxando. Vai relaxando, aí que vai entrar na habitação do livro. Aí como ele já era da área de música, já foi logo fazendo música. Aí beleza, para não colocar coisa errada, ele ia colocar a palavra que estava no livro. Então a música dele faz uma divulgação enorme. Só a capa do livro, só a capa do disco já está fazendo a propaganda do livro. Mas se a pessoa ficar escutando ele,
Aí via que realmente é uma divulgação. Aí qualquer dúvida ele conversava com o São Manuel, porque ele ia lá cantar, o São Manuel faz assim. Aí tinha música lá que o São Manuel participava. Ele perguntava, não entendia direito, mas perguntava e o São Manuel falava. Aí vai usando o livro assim, 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 porque é isso, é o pai explicava. Aí eu fora eu fazia. Aí tudo bem, ele vai indo até um certo ponto. Aí depois o povo já vai transmitindo as coisas para ele. Ele já vai querer algo mais. Aí ele foi, chegou no São Manuel e foi em cima. Aí o São Manuel falou, você não está entendendo. Mandou ele começar tudo de novo ali. Aí ele zangou. Aí começou já a falar mal, já começou já a sair do retiro. Ele entendeu, o São Manuel chamou ele de novo. Porque ele começou a entender, ficava fora, conversar com o São Manuel, o São Manuel vai explicar para ele. Deixa eu fazer propaganda, você é uma pessoa famosa. Ele é o seu filho. Aí ficou onde ele ia cantar, ele queria divulgar o livro. Tem um show que ele fez lá em Niterói, o primeiro show que ele fez em Niterói, mas ele divulgou bastante legal. E o povo não sabia ainda. Ele ficou encantado com aquelas palavras dele. Ele estava iniciando ali, o primeiro show que ele fez lá em Niterói. E já era uma pessoa famosa. Aí depois que veio esse LP, imunização, foi as primeiras músicas dele. Ele cantava, divulgava e falava, foi muito bom. Depois veio essa que a gente conhece, beleza, todas essas outras, a natureza. Aí depois, aí como ele vai relaxando, porque tem que ler todos os livros, aí depois já os bichos já começaram a colocar coisa de minhoca na cabeça dele. Aí foi lá, o São Manuel falou, não, você não entendeu. Vamos ver começar tudo de novo, aí escampou. Quer dizer, ele fez uma boa propaganda. E como você fala que tudo que você diz está no livro, né? Às vezes a gente vai passando e lendo, e você falou que havia acontecido com ele, e às vezes as pessoas, aí muitas pessoas ouvem e chocam, né? Aí eu tenho um trecho do livro, de licença para ler, é o 315 de História. Vencem todos que estão unidos e junto a Deus. Não adianta falar mal do verdadeiro Deus, porque quem fala mal do verdadeiro Deus não pode acabar bem, só pode acabar mal. Acabar mal como? Porque o mal é da energia magnética e a energia magnética gera e faz os corpos da bicharada do espaço de chifre, de rabo e com garfão nas mãos. Quem fala mal do verdadeiro Deus termina assim, acaba assim, se transformando em bicho porque está sob o comando da energia magnética. E sob o comando da energia magnética, só pensa mal e só fala mal. E a cobrança dos maus é a cobrança pior que existe. Porque depois que correr toda a hierarquia do espaço, vai correr toda a hierarquia do chão, dessa bicharada do chão, para ver o prêmio de quem fala mal do verdadeiro Deus, do verdadeiro Salvador da humanidade, que é o racional superior da Terra. O prêmio é o pior possível, porque não pode ser de outra maneira. Aí eu me lembrei que você falou que ele havia, alguém perguntou que ele havia descido de classe, não por ele ter feito as músicas e a propaganda. Isso daqui é algo que vai ao encontro disso aí? Sim, porque ele não tinha ainda noção de São Manuel. Demais, estou falando demais. Sim. Aí ele começou a ter noção de São Manuel. Aí que ele fez aquela música, São Manuel. Aí depois a própria bicharada, devido à intimidade que ele foi tendo, né? Aí chegou nesse ponto de fazer coisa absurda e São Manuel falou, não. Tem que começar desde o primeiro. Aí que ele vai reler para começar a entender e respeitar. Aí ele entendeu que o São Manuel chamou ele de burro. Aí já começou a falar mal do São Manuel. Muito mal, né? Aí se ele fazia uma boa propaganda, começou, em todo lugar que ele ia, já falava mal. E o pessoal da repórter já sabia que ele estava ali, já catucava ele. Aí ele falava mal mesmo. Falava até que o São Manuel tinha mulher, tinha coisa, porque
ele via muitos pessoal ali ao redor de São Manuel, né? Aí ele achava que São Manuel já era... Aí isso aqui eu sei que não foi feito para ele, provavelmente, mas vai bem um alerta. para um alerta. Não só para ele como para outros, mas o caso, para ele, encaixou bem, né? E o senhor Manuel falou também, ou não, que quem seguisse ele ia para as classes inferiores, ou não? Então, quem não está com conhecimento vai para as classes inferiores. Isso é. Está ligado à deformação. Isso. Se a pessoa seguiu o Maia, não ia ler, ele ia falar, ele falava, depois que ele parou de ler, aonde ele ia, ele falava. Porque os bichos jogavam na cabeça, ele ainda não estava totalmente consciente das coisas, aí falava. Ficava zangado e falava. Por que no início, quando o João Mesquita chegou em mim, mostrou a foto do senhor Manuel, pai Manuel, falou, esse é Deus. E por que as transmissões não falou para mim, não, isso é isso é aquilo. Eu vi que era Deus mesmo, quer dizer, não contestei. Não, isso aí vai de cada um. Ah, de cada um. De cada um. Você está numa veia boa, lógico que você está ligado aqui mesmo, nas nossas origens, porque tudo é racional. Tudo é. Você está numa via boa. Se às vezes vem uma transmissão de falar mal, você nem fala, você segura. Você está numa via boa. Não, mas eu... Você não estando, aí está nem prestando atenção, tudo que o bicho jogar na cabeça você vai aceitar. Você está numa via boa. Se for lá, faça qualquer propaganda de um outro livro, de outro conhecimento, você vai respeitar. É bom, vai ser bom isso aí. Seu aparelho, agora que o aparelho não está nem aí, você baixa um dizer, não, isso não presta, você já fala. Porque não baixou. Então, aí vai de cada um. É de cada um, não. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu lembro que na época que eu tinha mais ou menos de 7 anos para frente, eu já sentia, né? Eu acompanhava tios, né, pais, igrejas, essas coisas, vinha as transmissões dentro das igrejas na minha cabeça, hoje eu lembro disso, né? Falava, se esse Jesus for o falso consolador, aí depois de uma época eu lembro que passou uma reportagem sobre os OVNIs, aí acabou a reportagem, falou tudo no outro repórter, né? Eu e minha mãe fomos para deitar, né? Aí eu parei assim, né? Analisei o que tinha passado, falando sobre a ciência, querendo fazer contato com os homens, eu analisei toda aquela reportagem, aí eu senti e falei com a minha mãe automaticamente, eu acho que a ciência está muito errada, está dentro de nós mesmos para poder fazer contato com esses habitantes. Isso foi uma transmissão, tipo, assim, ou foi devido ao ter nascido mais dentro da fase racional? Isso é de cada um, de origem racional. Praticamente é um raciocínio, quer dizer, você raciocinou, porque raciocinar é acertar. Então você acertou com aquela consciência. Mesmo sem ter visto falar em universo desenvolvido. Porque dentro de nós está Deus, que é o habitante. Dentro de nós. Então você, se você não dá vazão à transmissão nenhuma, você vai seguir a nossa origem. Só que você não tinha conhecimento. Aí você falava a coisa certa sem ter conhecimento. Agora não, você tem base na cultura. Com base na cultura, você parar e analisar, você vê muita coisa que a gente falava assim. Tipo, às vezes fala que é lá de dentro nosso, da nossa origem. Coisa da nossa origem. Mas você não tem nem noção. Está falando, mas é que raciocínio. Às vezes você vê o pessoal falando na televisão, né, que às vezes o comentarista que fala comentando alguma coisa, ele mesmo fala que não, a solução está dentro da gente. É só você parar e pensar, quer dizer, já misturou coisa aí. A solução está dentro da gente, sim, está dentro da gente. Mas não é pensando. Aí ele já emenda. A
Só parar e pensar e analisar que resolve. Mas é tudo na sua vida. Se não tivesse acompanhando, era mais fácil a gente pegar. Se não tivesse acompanhando. Era você com o certo ponteiro só. Sua cabeça e o certo ponteiro. Sua mente ia funcionar de acordo com os ponteiros. E reflete naquele pensamento dentro do que escutou, do que viu. Mas tem os acompanhantes, tem os agravantes, que é a deformação. Isso aí faz parte da deformação. Porque às vezes o acompanhante é de 8 a 15, né? Ou não? Eu não estou falando aqueles que vêm. É isso aí, na época, quando iniciou, que era o controle da natureza, ela escolhia. A natureza era quem escolhia. De 0 a 7, de 7 a 14, ela escolhia 3 diferentes. Aí depois que ele passou isso aí, terminou a fase nacional, aí os bichos que tomam conta. Aí ele também colocou de 8 a 7. De 8 a 15. De 8 a 15, no mínimo. Mínimo 8. Pois é, ninguém fica menos do que 8. Menos do que 8. É pra você que vai morrendo. Vai morrendo, aí não tem como, aí não dá mais para incluir. Entendi. Aí a pessoa, quando vai morrendo, melhor para a pessoa. É, porque vai diminuindo. Vai diminuindo. E outra coisa. Pois é, mas já aconteceu de você falar de acompanhante de quantos tinham? É porque todos estavam de acordo? É, quando a pessoa pergunta, não, quantos acompanhantes ele tem? Aí a gente tem que ver com cada um. Se ele desce, pode falar. Vamos supor, a pessoa tem 11 acompanhantes. Aí um falou que não quer, e 10 falou que quer, aí a gente não fala. Tem que dar os 11 de acordo. Se eu te perguntar quantos acompanhantes eu estou? Se 11 acompanhantes, falou, não, pode falar, aí a gente fala. Se um falar que não, pois é, mas se eu te perguntar agora, você não falaria mesmo se eles aceitassem? Bom, geralmente é lá em casa. Ah, entendi. Não aqui. Não, aqui não pode. Então, da mesma forma que o ser humano, ele, como animal racional, ele se transforma, ele pode ter a possibilidade de voltar de novo como um ser humano, animal racional? Fala de novo aí. Da mesma forma que o ser humano, o animal racional, ele morre, se transforma, pode voltar novamente como ser humano? Tem essa possibilidade? O ser humano, o animal racional. No caso do Exu, quando ele se transforma, morre, nesse exemplo que o estudante aqui perguntou, ele pode voltar de novo como um Exu parecido como estava, ou já é um irracional do espaço? Ou seja, se ele pode voltar como outro Exu? Ele tem uma hierarquia. Está com o ser humano. Aí a natureza vai fazer ele descer de classe. Por exemplo, ele está com o ser humano, fazendo dívida. Porque quem nasce tem que morrer um dia. Aí a pessoa vai nascer ou para melhor ou para pior, em termos de dívida, na natureza. Então a natureza vai transformar aquela pessoa para pior. Ela pode transformar como animal, como ser humano de novo, mas com muita dívida, ou ela pode já descer de classe. Ele faz a pessoa descer de classe, você está pensando, quer descer de classe. Aí nasce com Exu. Mas no Exu tem uma hierarquia. Vai nascer por vários Exu, vai passar por várias vezes. Exu morre, nasce Exu de novo, assim vai. Até ele sair dessa classe de Exu e entrar em irracional de espaço, que é invisível que ninguém vê. É um tipo de bicho como irracional, diferente do Exu. Invisível. Até ele, nessa hierarquia, ele chega ao urubu, aí o ser humano já vai ver. Pombo, ele já vai ver. Mas ali ainda é irracional do espaço, já não é mais Exu. Se ele está com Exu, ele morreu, nasce com Exu de novo, é uma hierarquia. Ele é múltiplo, ou seja, o Exu se multiplica mesmo, sim, se transformando, depois ele volta para espetar ainda, de novo. Sim. Aí quando nasce sem noção de nada, aí vai aprender a vantagem. Aí vai aprender. Aí se ele saiu de Exu, entrou para irracional do espaço, aí ele morre. Aí vai nascer com outro irracional do espaço, ele não vai mais voltar a Exu. E assim vai para frente.
Até ele nascer como um pombo, passarinho, papagaio, e assim vai. Já é a matéria, já é venda, matéria viva. Até descer daí, descer para macaco, cachorro, gato, foi nessa linha de bicho, de animal. Agora dali de macaco, ele pode ir, a natureza pode direcionar ele para outra coisa. Ele vai para outras coisas. Vai nascer como fruta, vai nascer como cenoura, vai nascer como beterraba, aí você come. Eu achava que quando ele já passasse pela classe de Exu, quando se transformasse, ia direto para o irracional do espaço. Aí depois da explicação anterior a essa, a gravação, você falou que voltava como outro Exu. Aí eu... Exu, tem que seguir a hierarquia. A não ser que a natureza mude, ela pode mudar. Nasceu como a primeira vez com Exu. Aí ela pode pegar de Exu, ela quer transformar já para um Exu, já para um irracional do espaço. E ela pode fazer. Mas se ela não mexer, segue uma hierarquia. É a mesma coisa, se a pessoa não desenvolver o raciocínio, vai descer de classe. Porque está ligado à continuação. É a continuação da deformação. Agora a natureza pode adiantar. Ela não pode, por exemplo, daqui ela pode voltar, aí não. Está com Exu, ela não pode fazer nascer como um ser humano de novo. Porque já perdeu o raciocínio. Isso é irracional. Perde o raciocínio. Então não tem como ela voltar. Ela não pode voltar como ser humano, ela pode. Mas ela resolveu já voltar para as classes inferiores, aí não tem como ela voltar de novo. Aí vier com Exu. Morreu. Ele não pode pegar de Exu e sair como um animal racional. Ele não pode porque já perdeu o raciocínio. Todo ser humano tem um raciocínio.